Boa tarde, meus amigos. Como estão vocês? Eu espero que todos estejam bem, seguindo, na luta, continuando nossa missão nessa quarentena. Hoje, mais um compromisso nosso aqui, mais uma live, como foi prometido, onde nós vamos falar bater um papo, sobre um tema muito importante e de extrema necessidade, como foram os outros, Mas esse, um tema que toca na alma, toca no ser, é uma necessidade para continuidade dos dias, e nós vamos seguindo, Nós estamos seguindo e nós precisávamos, falar um pouquinho de felicidade, de como conseguir levar os dias e atravessar essa condição desses dias muito complicado que nós estamos vivendo, de extrema privação. Eu queria dar boa tarde às pessoas que estão entrando, que estão chegando. Assim que o convidado entrar, eu vou aceitar ele aqui, ele vai dividir a tela comigo, mas enquanto as pessoas estão entrando, vamos conversar um pouco, Vocês poderão fazer perguntas ao convidado, ele vai falar um pouco sobre a visão dele, o que ele pensa sobre o nosso tema. Boa tarde, Zé Hamilton. Muito obrigado pela sua audiência, mais uma vez, meu amigo. Tem uma God the Power. Boa tarde, Valdelice. Val, prazer ter você aqui, Val. Uma foi colega minha de faculdade. Nanda Corredora, boa tarde. O pessoal tá chegando. Voltando a falar sobre a necessidade de a gente estar sempre junto, porque a gente está vivendo um momento de distanciamento. A gente precisava buscar uma maneira de ver, falar, as pessoas estar um pouco próximo, Então, foi a minha ideia criar essas lives com assuntos que fossem de interesse e necessidade popular, para ir discutindo, e a gente poder estar um pouco mais próximo, Que a gente está distante, mas contudo nós conseguimos manter a proximidade diante das lives, Eu estou aguardando o meu convidado entrar aqui para que eu possa autorizar a entrada dele. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui para fazer o convite, porque eu não estou conseguindo. E aí, vamos falando aí como estão vocês. Tá tudo bem? Tá todo mundo em paz? Rick Batista, boa tarde. Boa tarde, Dona Inês. Estou feliz pela senhora estar aqui presente mais uma vez, hein? Gil Silva, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso papo de hoje, um papo que eu acredito que vai ajudar muita gente nesse momento. Doutora Deise, boa tarde. Muito obrigado por estar presente também aqui na nossa live. Eu vou fazer o convite do padre para chegando e a gente começar o nosso bate-papo. Tá todo mundo bem? Camila, boa tarde. Obrigado, você também estar presente aqui com a gente, Espero que esteja todo mundo bem, passando por esse momento aí com muita força, e coragem, para a gente conseguir seguir. Eu não estou conseguindo ver a solicitação do padre. Como está falando, eu senti uma necessidade de abordar esse tema, felicidade, por esse momento complicado, que a gente está vivendo, e um momento difícil de dizer eu estou feliz. No momento de privações, no momento de restrições afetivas, tudo, foi uma maneira que eu busquei da gente poder conversar um pouco com o outro e ouvir
de alguém uma palavra amiga, né, de conforto, de pessoas que, de certa forma, apresentam uma serenidade grande para a gente. Eu vou convidar logo o padre aqui, que ele já pediu para eu fazer o convite para ele. Deixa eu encontrar ele aqui, peraí. Só um minutinho. Pronto. Entrando. Estamos aguardando ele. Realmente, Zé Hamilton, o mundo precisa de paz. Exatamente essa era a minha intenção. Levar um pouco de tranquilidade em palavras, já que a gente não pode abraçar ninguém nesse momento. Boa tarde, padre. Boa tarde, meu Prazer, amigo. prazer. Estou tão feliz, sabia? Minha felicidade foi desde o dia do convite. Mas eu queria aqui externar a minha felicidade e o prazer do senhor ter aceito o meu convite, né? Já que muitos pacientes meus falam muito, mas muito bem do senhor. Já tinha essa curiosidade de conhecê-lo e saber que outras pessoas poderiam ser agraciadas com a sua palavra, que é uma das coisas que é muito falada por aí, Eu, eu, né? eu Eu quero lhe agradecer tava... também pelo convite e dizer que Uhum. é a primeira experiência que eu faço uma live assim, desse jeito, né? Eu tenho estado nas redes sociais, mas sou um pouco leigo no tocante a isso. E quando você me fez o convite, eu fiquei com um pé atrás, como a gente disse, porque eu não sabia como me mexer nessas realidades aqui. Mas o tema é muito interessante e espero que essa nossa conversa possa ajudar, né, a amadurecer dentro de nós esses conceitos e a enfrentar esse momento com mais serenidade. Mais serenidade, exatamente. Eu estava conversando com o pessoal aqui que por que falar sobre felicidade, né? Eu venho falando sobre live, falando sobre saúde, sobre condições de saúde, sobre necessidades de saúde, mas eu acredito que o bem-estar faz parte da saúde, né? É a saúde. E a felicidade, você se manter feliz num momento tão difícil e sereno, você vai conseguir manter a saúde. Eu trabalho com idoso, e com pessoas que têm sequelas de alguma doença ou de algum problema que aconteceu durante a vida, que martiriza essas pessoas. E psicologicamente, elas, de certa forma, elas estão abaladas por conta desse problema, e vem um problema desse num momento tão grave, e que separa as pessoas e te deixa um pouco isolado, mas que a gente precisa manter alguma coisa para continuar. Quando eu pensei em escolher um líder religioso, não foi pela religião, não foi por nada disso. Foi quando eu imagino um líder religioso, eu vejo nessas pessoas alguém que consegue passar com serenidade, com tranquilidade e consegue enxergar os problemas como desafio. Essa é a minha imagem. Uhum. E que passa e transmite, consegue transmitir paz. Ainda tem isso, né? Porque todo mundo tem problema. Mas, assim, e diante de toda essa situação, essa foi uma lacuna que eu quis abrir diante das minhas lives, que são bate-papos, de maneira que as pessoas entendam a linguagem, não tão técnica, para que todo mundo consiga conversar, ouvir de maneira mais próxima delas. Então, assim, falar de felicidade, eu imaginei um líder religioso, e como uma referência que eu tinha dos meus pacientes que falam muito do Senhor, eu imaginei o Senhor e fiquei tão grato do Senhor ter aceito falar sobre um tema tão complicado, né? Que é felicidade. Eu queria que o senhor se apresentasse um pouco, porque tem algumas pessoas que não conhecem, Certo. e aí a gente começa o nosso bate-papo. Pronto, vamos lá. Eu sou padre Rutberg, meu nome é Rutberg Pereira dos Santos, mais conhecido como Padre Gugu. Eu sou natural da cidade de Retirolândia, mas nasci em Retirolândia, mas a minha vida toda foi em Conceição do Coité e sou padre há 9 anos. Antes de chegar em Serrinha, eu passei pela cidade de Conceição do Coité, de Araci, e já estou aqui em Serrinha, vou fazer 8 anos esse ano, né? E estou aqui. O tema é, diante dessa realidade é muito, ao mesmo tempo que eu acho difícil falar sobre felicidade, eu também acho muito fácil. Eu acredito que nós criamos concepções ou uma ideia dessa palavra felicidade, e essa ideia que nós criamos da palavra felicidade parece que é inacessível a cada um de nós. Sim, exatamente. Mas como você falou também, né, a religião em si, ela é um mecanismo que nos ajuda a passar pelas realidades. A religião, ela não tem
ela não tem uma fórmula para dizer assim, olha, para você ser feliz, faça isso, isso e isso. Porque a forma da felicidade é a própria compreensão da vida, né? A gente, às vezes, a gente vai baseando a nossa felicidade em questões materiais, né? Eu só sou feliz se eu tiver uma casa, eu só sou feliz se eu tiver dinheiro, se eu ganhar na Mega Sena. Tudo isso é tolice, porque nós estamos vendo todos os dias os homens mais ricos do mundo morrendo de depressão, pessoas tristes. Então a gente precisa desmistificar que a felicidade é uma realidade que se alcança com dinheiro, que se alcança com uma casa boa ou coisa nesse sentido, né? Eu tenho acompanhado algumas lives, algumas coisas da questão de sociologia, psicologia, que envolve muito a condição de serenidade para esses momentos difíceis, né? E aí eu estava imaginando, os valores, né, e os desejos só são concretizados quando você realmente realiza todos aqueles momentos que você necessita, que você deseja, ou que você quer estar. Uhum. Então, assim, a gente nem sempre vai ter uma condição de felicidade o tempo todo, porque se fosse felicidade o tempo todo, a gente não sabia o sentido da felicidade. Que a felicidade só é boa porque a gente sabe que ela existe em algum momento. A gente não pode ser o tempo todo feliz. A gente acredita que a gente tem que atravessar algumas barreiras para sentir o prazer da felicidade ou do prazer, né? E aí tem uma música que fala assim: felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá, Uhum. né? Isso é verdade. Então, assim, onde é que está essa estrela? Onde é que vocês conseguem achar essas estrelas que não está lá? Ela não existe. E ela não está na vida de ninguém. Que essas pessoas possam ter como base esse sentido de busca ou de controle nesses momentos É, complicados, é, padre. duas coisas que você falou que é muito interessante a gente perceber. Primeira coisa, nós não conseguiríamos ser feliz o tempo todo, porque manter a felicidade é cansativo, é um estado de êxtase, tanto mental como físico. Quando você está feliz, você quer cantar, você quer sorrir, você quer correr. Quando você está feliz, existe uma euforia interior. Mas você falou de uma coisa outra coisa interessante, que é a dimensão psicológica, né? A gente, como eu disse anteriormente, nós criamos uma condição para ser feliz. E para ser feliz não existe condição. Você precisa ser feliz onde você está, como você está. É o sentido que nós damos para as realidades. Vivemos em um mundo em que cada vez mais nos engana, né? Para os jovens, você tem que ser vencedor, você não pode perder, você só tem que ganhar, 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 ganhar. Aí quando o jovem perde, ele se frustra. Então a felicidade se torna Sim. inacessível porque ele foi ensinado que a vida tem só um lado. E a vida tem dois lados. Você ganha e você perde. Você sorri e você chora. A felicidade, eu acredito que ela mora nessa compreensão dos contrários que nos alcança e que, ao mesmo tempo, nós vamos conseguindo superar. Porque se eu crio e eu vivo só em uma expectativa, eu nunca vou ser feliz. Então, mesmo chorando, você precisa saber que naquele choro você pode estar sendo feliz, você pode estar sendo realizado. É não viver de expectativas e é não viver na ilusão daquilo que se vende. Vencedor ou só perdedor? Não, eu venço e eu perco. Eu choro e eu dou risada. Eu estou realizado, eu estou frustrado. Então, existem essas concepções que elas precisam estar dentro de nós para que a gente não viva de maneira alienada e distante do ideal da felicidade. Isso. Eu estava lendo sobre um livro que ele falava muito assim, que a felicidade é o estado que nós nos encontramos diante de uma turbulência muito grande e que nós não encontramos felicidade no outro. A gente encontra felicidade, nós encontramos felicidade em nós mesmos. Quando a partir do momento que nós passamos a acreditar que a felicidade são em momentos distantes e numa pessoa distante ou no outro que não somos do nosso interior, a gente não consegue enxergar a felicidade. Isso não é a felicidade. Para o senhor, a felicidade dessas pessoas que nesse momento difícil, né, que está passando, é, são são essas imaginações de buscar a felicidade em situações pontuais, sempre, como o senhor falou assim, a gente vai perder sempre e a gente não está preparado para isso, porque assim, a gente vive um momento difícil e as pessoas tendem a ficar infelizes. Mas pode ser que lá na frente, eu imagino assim, que a gente se sinta grandioso, né? Seja um teste de grandiosidade para que a gente consiga enxergar nosso eu, né?
Como é Quando que você você fala fica? dessa situação, você está falando uma situação de pandemia que nós estamos enfrentando? Esse momento Pronto, triste que a gente está vivendo. isso. Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com três públicos. Primeiro, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. O que é a felicidade? Sim, travou um pouquinho. Ligação é toda hora, me desculpe aí. As pessoas que se encontram. Sem problema. É terrível, toda hora chega a ligação. Para as pessoas que estão no leito dos hospitais, os que estão entubados, os que estão em estado grave, mas não entubado, o que é a felicidade para eles? A felicidade para eles é uma coisa simples. É o médico dizer, olha, você melhorou. A felicidade para quem Sim, está entubado é dizer, olha, vamos desentubar hoje. Isso é algo extraordinário? Se torna. Porque, ao mesmo tempo que é algo simples, para quem está levando a notícia, é extraordinário para quem a recebe. Quer dizer, eu estou ali esperando ou que me desentube, o senhor vai ser desentubado. É algo extraordinário. Para o médico é simples, eu vou sim, simplesmente tirar aquilo ali. Então, observe que a felicidade ela tem duas concepções. Para aquele que transmite e para aquele que a recebe. Você falou uma coisa muito interessante. A minha felicidade, ela não pode depender da outra pessoa. As outras pessoas, elas me ajudam, mas eu não posso depender, porque se eu dependo do outro para ser feliz, vai ser uma vida condenada ao desespero, porque o outro também está buscando a sua felicidade. Então, a felicidade, ela mora em nós e ela é despertada pelas coisas que estão ao nosso redor, pelas pessoas, pelos objetos e pelas situações que nós estamos vivendo. Um segundo caso, o que é a felicidade para um médico, para uma enfermeira, para um agente de saúde? O que é a felicidade para eles hoje? É poder sair do hospital e poder chegar em casa, abraçar o seu filho, o seu marido ou esposa. verdade. Coisa que muitos não estão vivendo. Muitos não estão Não estou vivendo com... por conta de toda essa situação. Então, observe que para quem está no leito do hospital, a felicidade é de uma forma, para o profissional de saúde é de outra, e para nós que estamos em casa, o que é a felicidade? Estou ouvindo muitas pessoas dizerem, eu estou angustiado, eu não aguento mais. Como é que pode? Você estar em casa. Você pode deitar na sua cama, ligar sua televisão, fazer sua comida, tomar sua cerveja, tomar o seu vinho, e você está angustiado. E quem está no leito do hospital que só tem uma opção, só pode ficar deitado. Como é que é isso? Verdade. Então, observe que o ser humano, ele é complexo, mas essa complexidade toda do ser humano é uma coisa maravilhosa de se ver. Porque quem sabe fazer leitura das coisas que estão ao seu redor, consegue, de fato, construir uma felicidade. A minha experiência como padre mudou e transformou minha vida, né? Porque venho da realidade de interior e fui colocado em algumas cidades bem desenvolvidas, né? E tenho a graça de perceber e de tocar a história de muitas pessoas, porque o padre ele ouve confissão, ele faz direção espiritual, as pessoas confiam muito em nós e às vezes elas trazem os seus problemas, que são problemas que eu olho de maneira simples, mas quem traz é algo grandioso. Eu costumo dizer, como você também falou aí na estante, que a felicidade ela mora nas coisas simples. É no sorriso de um filho, é no acalento de um neto, de um sobrinho, é num abraço inesperado de um marido, de uma esposa, é num presente que você não esperava que fosse. Porque quando a gente cria perspectiva para a felicidade, ela não vem. Mas quando você não cria perspectiva, assim a felicidade nasce. Porque ela é essa maravilha do dia. Eu pude acordar hoje, eu pude sentir o cheiro das flores, eu pude ver a minha mãe, falar com minha mãe. Então, a felicidade consiste nisso e não em coisas grandiosas. Eu estava lendo um livro do Padre Fábio de Mello, Quando o Sofrimento Bate à Sua Porta. E o que é que o Padre Fábio de Mello diz? Que o sofrimento ele faz parte da nossa condição humana. Não existe uma vida só feliz. Sofrer é tão importante quanto ser feliz na nossa vida. Porque do sofrimento nasce resistência, do sofrimento nasce compreensão de realidades que vai me trazer felicidade. Então, quando o sofrimento bater na sua porta, abra a porta para o sofrimento, dialogue com ele, mas depois diga, vai embora, que eu já aprendi com você o que eu precisava. A vida deveria ser assim. Realmente. Falando no padre Fábio de Mello, tem uma frase que eu sempre... as pessoas trazem muito a tristeza, a infelicidade, quando ela está próxima da morte. Né? A gente que trabalha com saúde, a gente tenta desmitificar um pouco disso. Não é que nós não somos de ferro ou de cimento, não é nada disso. A gente consegue processar isso de maneira isolada, cada uma no seu momento. Porque a gente está ali para tentar não acontecer isso. Sim. Mas
é uma condição da vida, né? Mas você precisa com que os momentos com que isso não chegue sejam de prazer, tenham valores, você tenha sido alguma coisa, se colocado como alguém durante aquele período. Ou seja, sua missão tem que ser bem cumprida, você tem que colocar fatos naquela missão. E tem uma frase que é assim: a morte é um dia que vale a pena viver. Não é? A morte não é? A morte é um dia que vale a pena Eu viver. tô, eu Essa tô frase. rindo porque eu tenho esse livro aqui. Na realidade, eu tenho os dois. A morte é um dia que. Desculpa. A morte Travou um pouquinho. é um dia Voltou, que vale a pena certo. viver. E agora o outro. Histórias lindas de morrer. Tá vendo aí? Da mesma Então, autora. isso. Aí é tratar da morte como um momento de total infelicidade. Mas será que a vida está sendo tratada, os momentos da vida com felicidade? Você está buscando essa felicidade a cada minuto que você tem de vida, o direito que você tem àquela vida, né? Uma coisa que eu queria botar no assunto agora é assim: as pessoas colocaram como infelicidade esse momento. Lógico que é uma condição difícil, é uma pandemia, a gente tem certezas, mas assim, todo mundo, como o senhor falou, alguns têm a missão de trabalhar, de não ter o direito, esse direito, mas muitos está tendo o direito de estar em casa, de estar em casa. E assim, estar em casa é um privilégio em algumas situações dessa condição que a gente está vivendo hoje, que é uma pandemia, é difícil de estar na rua, de trabalhar, de estar na frente daquilo tudo ali. Então, assim, será que essas pessoas não perderam o controle de aproveitar a felicidade da sua casa para que hoje estar em casa seja um martírio? Primeira coisa, eu quero dar um alô a todo mundo que está dizendo aqui. Oi, padre, bem sapado, Deus abençoe. Um alô, tchau para todo mundo. Amém. João Paulo disse aqui que não podemos deixar o sofrimento ser maior que a felicidade. Isso é verdade. Mas três palavrinhas que você colocou e que eu quero trazer presente aqui primeiro. A morte. Nós nascemos para morrer. Isso é um fato. O que é uma vida? O que é a vida? A vida é um instante entre a nossa concepção e a morte. A vida é um instante. Esse instante ele pode durar 5 dias, 5 anos, 50, 110. A vida é um instante. Como você também disse aí, essa questão das pessoas que estão em casa, que estão reclamando e não se coloca no lugar do outro que está lá querendo ir para casa. Para você ver que essa questão dos valores hoje, eles estão invertidos demais. Nossa Senhora das Candeias. Desculpa. Viu? Não, fique tranquilo, eu Você só entendo. consegue, você, você só consegue ser feliz hoje se você vive a questão dos seus valores. O valor da família, o valor da amizade, o valor amor, confiança e o que você acabou de falar aí, né? Aproveitar os pequenos momentos que a gente tem. A gente não pode esperar que a vida aconteça só nas coisas extraordinárias, porque nós estamos vendo que o extraordinário não consegue satisfazer a nossa necessidade, mas as coisas simples, chegar em casa, tomar um café feito no fogão de lenha, chegar em casa, se sentar no chão da cozinha e conversar com seu pai, com sua mãe. Observe que são esses pequenos momentos em que nós nos sentimos de fato plenos e parece que o tempo não para. Parece que a vida para naquele pequeno momento que a gente vive. Eu sei que o seu espaço de trabalho é um espaço delicado, porque ser fisioterapeuta também, você vai lidar com pessoas que aos poucos vai perdendo o movimento, tem uma luta toda. Imagina quanta realização você tem em perceber alguém podendo se movimentar ou se sentir feliz porque conseguiu dar passos, porque conseguiu apertar uma bola com sua própria mão. E você consegue tocar naquele gesto simples a felicidade. E a gente vê que não Sim. adianta, a gente precisa ressignificar a nossa vida. Eu acredito que a pandemia veio justamente para nos sacudir. Eu não acredito que vai haver muitas mudanças depois da pandemia. Eu não acredito. A gente percebe hoje o ser humano muito ansioso para sair de casa, né? As contradições. Alguns ansiosos para sair de casa e outros para voltar para casa. E onde é que a vida acontece, Padre Gugu? E onde é que a vida está? Nessa rua que a gente passa. Aquele que quer sair e aquele que quer vir.
Porque eu quero sair para encontrar a minha mãe, a enfermeira quer vir para encontrar a sua mãe. É o instante, né? É por isso que eu hoje tenho pensado muito sobre o que a pandemia vai deixar para a gente. A pandemia vai deixar para aqueles que tiverem a paciência, a prudência, a sensibilidade de reencontrar-se dentro da sua casa, a pandemia vai deixar um sentido muito profundo de felicidade. Felicidade não é necessariamente rua, não é festas, não é campo, não é bar. Felicidade é casa. Porque aqui mora o amor, porque aqui tem a minha esposa que me acalenta, porque aqui tem os meus filhos que são continuidade de mim, do que eu sou. Então, observe que coisas simples, para quem consegue, quem tem sensibilidade para ver, isso sim vai ficar desse cenário da pandemia para a nossa vida. É uma das coisas interessantes para contribuir só com essa questão do que vem de ensino, né? Que vai servir de ensino. Muitas vezes não, mas vai servir muito de aprendizado até. Uhum. É a questão do olhar ao próximo, né? Porque a gente mesmo assim ainda percebe que existe uma dificuldade muito grande de conseguir enxergar, perdão, a diferença que existe do outro para nós. Porque assim, quando você chega a ser egoísta, falaram aqui agora que nós temos um sentimento ainda muito egoísta de achar que a casa não é o melhor lugar. Mas também a gente tem um sentimento egoísta, velado, né? Vedado, que a gente não consegue observar que o nosso querer, o nosso sentido ou sentimento que nós estamos alimentando de tristeza, que possa não ser, pode ser um simples falta de autoconhecimento ou de autonecessidade daquilo que está sendo oferecido para você que outros não têm, você consegue enxergar no outro. Isso é um problema seríssimo. Eu acho que é difícil a gente conseguir dizer que é feliz se a gente não consegue observar o que acontece ao nosso lado, né? Isso é outro problema. Agora, duas palavrinhas que são bem significativas para a gente. Você falou a questão, alguém colocou sobre egoísmo, e a palavra empatia hoje, ela tem sido bem utilizada. Essa semana eu estava pensando, eu já consegui ler nesses 50 e poucos dias aqui, já consegui ler 4 livros. Me desculpe, mas eu tenho que trazer essa realidade aqui. Jesus Cristo Não, pode, passou, pode ficar à Jesus Cristo vontade. passou pelo mundo há mais de 2000 anos. Ele nos ensinou aquilo que está se repetindo hoje. Ele dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí você falou do egoísmo. Então, eu preciso me conhecer, saber os meus limites, saber as minhas qualidades e entender que quem está à minha volta também tem limites e tem qualidades. Porque quando eu me esqueço Sim. que o outro também tem esse limite, eu acabo atropelando as pessoas, desrespeitando, como acontece no dia de hoje. Nós vivemos numa sociedade em que hoje queima um índio porque não gostou da raça. Hoje mata um homossexual porque ele pensa diferente de mim. Hoje xinga e coce no negro porque ele é diferente da gente. Nós estamos indo para onde? O que significa essa intolerância toda? Aquilo que você falou. Por que é que eu tenho que queimar um índio, cuspir um negro ou matar um homossexual? Porque nessas pessoas existe algo que tem em mim também que me incomoda. Só que como eu não me conheço, então eu vou tentando eliminar tudo aquilo que me incomoda. A gente sabe que não é assim, que não dá para ser assim. Hoje se fala muito em empatia por conta da pandemia, que tem pessoas que não estão podendo trabalhar, estão passando fome, empatia. Jesus Cristo disse isso há muito tempo. Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas Sim. as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Significa que você precisa ter primeiro amor próprio. Você precisa se amar. E se eu me amo, eu me cuido, eu vou praticar o esporte, eu vou me alimentar bem, eu vou viver de maneira sadia a expressão da minha fé, eu vou conviver bem, ou tentar conviver bem com quem está em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com a avó, com o tio. Tentar conviver bem com essas pessoas e, a partir daí, eu vou, sim, em direção aos outros. É uma palavra muito dita e vai se repetir muitas outras vezes, empatia, empatia de fato. Nós precisamos criar o hábito ou aprender o significado da palavra empatia para com as pessoas, cuidar do outro, independente da cor, da raça, da religião, da opção sexual, da sua opção política. Nós somos chamados a amar o outro, né? E saber lidar com o limite que o outro oferece para você também. Porque é inadmissível
a gente vendo que o coronavírus está levando rico e pobre, feio e bonito, que não existe também, são conceitos que nós vamos criando. A gente vendo um vírus tão letal com tudo e a gente ainda preso a essas pequenez da nossa compreensão do valor da pessoa humana, né? Interessante. Isso. Eu queria dar uma boa tarde a todo mundo que está entrando, tá todo mundo falando com o senhor, derramando elogios. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. E compartilhem aí, que a conversa está na metade, mas ainda vai demorar um pouquinho. Uma coisa que a gente estava conversando aqui numa das lives minhas que eu fiz nesse período agora, que foi uma maneira de estar próximo dos meus pacientes. Aí esse negócio foi tão grande que eu consegui abrir, apresentando necessidades de coisas que eu não tinha tempo para fazer isso durante esse período ocioso. E aí teve um dos temas que foi a importância da educação física na escola para a prevenção de doenças futuras, né? Só que nessa conversa, a gente estava conversando, isso me marcou tanto que eu trago da primeira live para cá isso. O compartilhar. A gente estava conversando com um profissional que apresentou comigo. Esse momento, para você falar, vamos fazer atividade física, será que esse momento não seria o momento de compartilhar entre aqueles próximos da gente, que não tem um acesso a algo bom que a gente usufrui, ou que a gente imagina, pensa, está distante deles, para que a gente consiga levar, depois de tudo isso, pessoas em um caminho melhor, em um sentido melhor, compartilhar o bem. Né? Você está falando e eu fico visualizando as situações. A partilha gera felicidade. Esse fato não tem como questionar. É só você pensar. Eu sempre trabalho com os exemplos muito próximos de nós. Você está comendo um pão, tem alguém do seu lado, você percebe, você partilha aquele pão com aquela pessoa. Você gera na pessoa uma satisfação fisiológica, você gera na pessoa uma satisfação psicológica, porque ela se percebe, pessoa, alguém me percebeu, eu estou aqui. E você gera naquela pessoa uma felicidade, porque se eu estou fisiologicamente satisfeito, psicologicamente satisfeito, eu vou estar feliz, não vai estar faltando nada para mim. E quando você fala a questão da educação física, a prática do esporte é fundamental para que o indivíduo esteja bem e seja feliz. É porque o sedentarismo vai gerar problemas crônicos e fisiológicos também na gente, porque a prática do exercício vai acelerar a produção de adrenalina no nosso organismo, que a adrenalina, a gente sabe, ela também é um dos elementos responsáveis pela felicidade no nosso organismo, né? Ela vai gerar um sentimento de satisfação dentro de nós. A partilha é uma palavra que também deveria estar muito próximo da gente e ser muito bem visualizada. Partilhar sonhos, partilhar bens materiais, porque, olha, o amor que a gente sente não partilha, que sentido tem esse amor? O amor só ganha sentido quando ele é partilhado, que ele consegue contagiar outras pessoas. Mas só em mim não dá. Até mesmo porque esse é um sentimento que nós não conseguimos segurar. O amor, ninguém consegue conter ele dentro de você mesmo. Porque se você ama, necessariamente você vai sentir a necessidade de partilhar esse amor. E essa partilha se dá de várias formas, em várias situações da nossa vida. Essa questão de partilhar, eu acredito que seria um momento do ser humano contribuir com o outro, aquilo que o outro não teve um acesso, seja ele qual for, a gente poderia melhorar a sociedade. Eu bato nessa tecla, nós somos pobres, sabe de quê? De informação conhecida. Ô, Rogério, do egoísmo. Oi, pode falar. surgiu uma palavra aqui, ó, uma pergunta. E quando o outro não aceita o que estamos partilhando? Ou quando se recusa o esporte praticar? Olhe, o nosso papel é partilhar, é doar. Se a outra pessoa não aceita, o problema já não é meu. E eu não posso deixar que... Talvez aquela pessoa não aceitou o amor ou não aceita a prática do esporte porque existe dentro dela, principalmente no tocante amor. Tem pessoas que têm medo de amar. Porque tem pessoas que têm medo de se doar. E porque sabe que quando se ama, se doa. Então tem pessoas que têm medo de amar e têm medo de ser amado também. Isso é um fato. Cada dia eu lido com isso aqui. É perceptível. As pessoas têm medo, elas criam barreiras. Elas se criam pessoas grossas, brutas, porque não querem viver
da docilidade e da doação do amor. É uma barreira psicológica. Quando a pessoa se recusa à prática do esporte, ela vai ter que lidar com as consequências do colesterol alto, da gordura, do excesso de peso. Ela vai ver que a prática do esporte é uma coisa positiva. Agora, claro, a gente não vai criar um campo de batalha para fazer as pessoas compreenderem isso, porque eu acredito que tudo que nos vem de maneira forçada nunca será bem digerido no nosso organismo. Então, é criar um espaço para que a gente convença as pessoas de que o esporte, a prática do esporte é algo positivo para a sua vida. É criar esse espaço de diálogo para que a pessoa compreenda que o amor, ele vale a pena ser vivido e que a gente não consegue viver sem amar. É uma ilusão, é uma fantasia dizer que eu não amo. Não existe isso. Eu acredito muito que a doação é um papel que nós temos que prestar, né? Agora, a aceitação nem sempre vai acontecer, como o senhor mesmo falou, mas assim, o ato de você se disponibilizar a fazer alguma coisa de coração limpo e que você vê que é uma possibilidade de melhorar algo, a aceitação é consequência, né? Independente de se vai ser aceito ou não, ou se vai ser resolvido, né? E Rogério, assim, falar. deixa eu lhe falar uma coisa. Você falou de aceitação. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aqui. Acho que quem me conhece sabe que eu não tenho vergonha de contar um pouco da minha história. Eu acredito que a humanidade ela não sabe do quanto a gente precisa de ajuda psicológica, porque nós trazemos muitos traumas dentro de nós e esses traumas são portas fechadas dentro da gente. E essas portas elas precisam ser abertas. Sozinhos, nós não temos esse mecanismo. Eu falo a partir de mim, quando eu tinha entre 9 e 10 anos, eu vi um conflito muito grande de rejeição. E eu me tornei adolescente, eu me tornei adulto, e eu não sabia o quanto isso poderia influenciar na minha vida. O complexo de inferioridade. Eu já me senti muito inferior às pessoas porque eu era negro, porque eu sofri lá atrás na minha vida uma situação nesse sentido. Alguém me disse, meu pai me disse, você não é meu filho porque você é negro. Então, para mim, a palavra negro, o negro, para mim, se tornou um tabu, sabe? O negro era sinal de perda na minha vida. Então, eu precisei de um acompanhamento psicológico para que eu pudesse restituir, porque senão eu ia passar a minha vida toda mendigando afeto e atenção das pessoas. E existe isso também. Temos muita dificuldade em amar as pessoas, temos muita dificuldade em aceitar as pessoas, em ter empatia com as pessoas, porque existe algo dentro de nós aqui que precisa ser trabalhado e que, infelizmente, nós não temos esses recursos. Eu acredito que, no futuro, os confessionários e a sala de psicólogos serão os lugares mais ocupados, né? Eu acredito muito nisso. O confessionário, para que você entenda que, antes de mendigar amor, existe um Deus que te ama. E os consultórios psicológicos, antes de tudo, para que você se ame, para que você levante a sua cabeça, para que você compreenda que a sua história é construída a cada dia e que a sua felicidade, ela não depende só de você, mas eu não posso deixar também que o outro determine a hora que eu vou ser feliz. Então, tem esses caminhos que nós precisamos fazer, que é importante. Falando esse negócio de depender da felicidade ou depender de que o outro nos faça feliz, eu estava lendo sobre uma coisa, uma matéria, que falava da seguinte forma: a felicidade é algo estado seu, mas para que ela aconteça, você tem que ter momentos Sim. bons, ruins, e que outras pessoas podem sim estar presentes, mas elas não são necessárias para o resultado final, que é a felicidade. Sim. Porque a felicidade, como a gente falou ela é definida no final de consequências boas, de momentos difíceis, mas que aquelas pessoas elas não são alvos finais, né? Elas são consequências da passagem, né? Então, assim, que as pessoas acreditem que a gente tem tantos problemas, a gente não é que a gente não vive um problema, a gente tem um problema tanto tempo, a vida é um problema, né? Uma problemática gigante, que a gente vem atravessando ela dia a dia. E a gente tem momentos bons, momentos ruins, momentos difíceis. Não é que essa condição de hoje vai deixar todos os dias, todos os momentos com a felicidade presente, né? Uhum. A gente não pode instalar a infelicidade ou o resultado de tristeza nesse momento, porque não acaba amanhã, não vai acabar hoje. Sim. Então, acredito que processar dia a dia
tentando buscar. Eu acredito muito sobre essa palavra, a busca. A gente está buscando sempre, porque todo mundo busca sempre estar melhor ou melhor, às vezes perde no caminho, mas a busca por essa situação, por alguma situação, melhor dizendo, é que vai gerar um prazer final, uma decepção, como o senhor meu falou no início. É. Mas que essa decepção sirva de fortaleza para que a gente possa buscar outra vez. É. Acho que tentar outra vez, né, aquela música tente outra vez, ela é grandiosa, porque a gente está sempre na tentativa de tentar outra vez. A gente sempre está tentando outra vez. E não pode desistir, né? Porque o campeão ele não faz da primeira luta. Ele é construído de várias lutas, de várias décadas. Ele nunca foi o grande campeão, ele tornou-se o grande campeão. Né? Ó, Como você se tornar diante de tanta dificuldade em palavras, né? Dificuldades, essas tristezas, essas vontade de voltar, porque sempre dá vontade de voltar, de desistir. Só falar um exemplo, quando eu estava no terceiro semestre da faculdade, eu já era formado, e aí eu passei a saber, e meus colegas tiveram, eles vão saber disso. Aí uma prova de anatomia, eu pensei assim, eu não vou mais. E eu sempre fui líder do DA, líder da turma, eu me meti em tudo. Mas não sei como eu achava tempo, mas eu me meti em tudo porque eu queria estar presente naquilo ali, eu queria construir alguma coisa. Mas de uma hora para outra veio na minha memória o momento de desistir, de recuar, não dava mais, alguma coisa me disse, pare, não vai. E aí, no dia, na hora de uma prova, todo mundo fez a prova, fiquei sentado no corredor ajudando meus colegas, mas eu não vou fazer. E aí eu fiquei até o final, o professor mandou eu entrar no final e perguntou se eu não ia, por que eu não ia fazer. Eu disse, professor, eu não vou desistir do curso, eu não vou fazer a prova, eu não quero saber mais de nada. Sabe, um momento veio assim, sabe, uma nuvem que apagou toda a minha felicidade de estar ali, que eu sempre gostei muito. E ele virou para mim e fez assim, olha, Rogério, teve um momento difícil da minha construção da faculdade, de ensino, de formação, que eu pensei em desistir. Teve uma professora que virou para mim e disse, o caminho mais fácil na vida para qualquer coisa é o de desistir, é o de recuar. Seguir sempre vai ser mais difícil, tentar vai ser mais difícil, lutar vai ser mais difícil. Mas acredite, no final, tudo você vai ver que valeu a pena. Rogério, nesse momento. seu som, as pessoas estão se questionando que não estão lhe ouvindo direito, seu som está falhando. Não tá, mas você tá me ouvindo? Agora tá. Ah, eu acho que é porque estava aqui. Você conseguiu entender? Entendi, eu Em consegui um, entender. certo. Em algum momento da faculdade, consegue me ouvir ainda? Sim, tá ótimo agora. Agora melhorou. Em algum momento da faculdade, eu pensei em desistir. E aí, numa prova, eu disse que não ia mais, que não ia fazer mais nada. E aí, o professor me chamou. Eu fui o último a entrar na sala. Ele mandou esperar para ficar, queria conversar comigo. Eu fiquei só por isso, porque eu não ia fazer a prova. Ele fez assim: Rogério, o caminho mais fácil na vida e para qualquer coisa da vida é o de desistir, recuar. Mas saiba que ao final de tudo isso, todo esse momento difícil e esse pensamento ruim vai valer a pena para que você se sinta melhor ao final. E foi uma das melhores palavras, eu acho que eu trago ela, vou levar ela para o fim da minha vida, até o final da minha vida. É o que me faz pensar e seguir sempre, porque foi uma palavra que me deu um gás que eu não sei nem comparar, assim, para medir da proporção que me deu para seguir mesmo, entendeu? E eu acredito que hoje é bem assim que tem que funcionar, né? Rogério, nessa sua fala aí, veja quanta coisa interessante você conseguiu externar para a gente. Ao mesmo tempo que eu digo que a felicidade não deve depender do outro, mas o outro ele faz parte desse caminho. É porque a gente não precisa criar essa dicotomia, dizer que eu sou feliz sozinho, eu só sou feliz com o outro. Porque nós criamos duas realidades em uma realidade só. Nós vivemos em um planeta, em um mundo, em que antes da pandemia estava descendo ladeira abaixo no egoísmo, no egocentrismo, sabe? Descendo ladeira abaixo. Aí vem um vírus letal e diz assim, olhe para o outro. Olhe para o outro. Então, seja caridoso com o outro. Lembre-se que a tua dor é a dor do outro. E ainda nós estamos vendo algumas situações de intolerância dentro da morte, né? Tem pessoas que estão desrespeitando o espírito de ficar em casa, para cima e para baixo. Essas pessoas elas não têm noção do valor da vida, porque elas só vão ficar em casa quando alguém sair dentro de um caixão.
Veja que a ignorância das pessoas, elas estão ignorando um fato de um vírus que é letal e estão se colocando em risco e colocando em risco as pessoas que eles dizem que amam. Que aí eu já tenho minhas dúvidas. Não é porque se você ama, é próprio do amor o sentimento de conservar e de querer que esteja bem quem você ama também. Cuidar. Cuidar, justamente. Outra coisa que você disse aí que é de extrema importância para a gente entender que a felicidade ela não tem um ponto de chegada. A felicidade ela está no caminho, é você saber lidar com a frustração de uma prova que você não passou. Tudo bem, não passei nessa, eu vou voltar a estudar, vou passar na outra. Só que infelizmente, as nossas faculdades psíquicas, às vezes, elas nos paralisam, como você mesmo falou, né? Eu me senti mal quando eu pensei em desistir, mas alguém acreditou em você. É a importância de ter ao seu lado pessoas que te amam. É a importância de valorizar quem está no seu lado e quem te valoriza também, porque quando você pensar em desistir, quem te ama vai te fazer recobrar a consciência. Quando você pensar em desistir, as pessoas que te valorizam, elas vão te levantar. É por isso que nós necessitamos do outro. Ao mesmo tempo que eu preciso fazer um processo de entender que eu preciso me amar, entender os meus limites, eu preciso entender que o outro ele tem importância na nossa vida. Não é à toa que nós nascemos de um homem e de uma mulher. Não é à toa que na nossa concepção a gente brota de duas pessoas. Então, por quê? Isso, porque esse desejo de querer ser sozinho, às vezes é fuga, às vezes querer ser só é fugir. Fugir porque tem medo de ser amado, fugir porque tem medo de enfrentar os seus conflitos, fugir porque tem medo de lidar com aquilo que a vida nos oferece. E tem pessoas que têm medo de ser feliz, sim. E o que é que elas fazem? Elas recuam no meio do caminho. Elas nunca vão ser felizes enquanto elas não se levantarem e pegar o que tem de ruim, de bom e caminhar. Nós temos que colocar na nossa mochila tudo aquilo que a vida vai nos oferecendo. Se a vida me deu uma pancada hoje, eu vou pegar essa pancada e colocar aqui. Mas eu não vou apanhar sempre. Eu apanhei hoje e amanhã eu vou ter minha face acariciada. É o nosso processo. Aquilo que eu disse no início. Nós somos feitos dos contrários. Nada de polarizado. 100% felicidade, 100% tristeza, 100% vida, 100% morte. Em nós habita essas duas realidades. Habita a felicidade e a tristeza, a vida e a morte, a noite e o dia. Habita tudo, a verdade e a mentira. Habita tudo isso. Nós temos que saber escolher, pegar essas coisas para colocar no nosso caminho. A felicidade, repito, ela não está em um ponto de chegada. Como você disse, eu reforço, a felicidade está no caminho que nós estamos fazendo. Isso. Eu estava ouvindo aqui, né? E me veio quando você falou a verdade e a mentira. O senhor citou que as pessoas estão sendo um pouco egoístas na questão de observar a realidade, né? A gente vê no mundo de declínio total, as condições estavam decaindo muito, estava tudo muito ruim, ficando muito ruim, até que chegamos a um ponto extremo, né? Que a gente não sabe ainda que esse é o pico do extremo, mas vamos supor que seja o extremo esse hoje, mas que está sendo muito difícil para todo mundo. E aí o senhor falou em verdade e mentira. O pensamento do ser humano, ele às vezes eles se confundem nessas verdades da vida. Será que a gente não estava o tempo todo interpretando a vida como uma fantasia, como um faz de conta, e a realidade seria essa de lutar junto, que é um momento de união, né? Como você falou, empatia, é um momento de união. E acho que a mentira, a fábula que estava sendo vivida, fez trazer essa condição de tristeza, de que um momento ruim é um momento a não conseguir ser atravessado. Que a gente não sabe se esse realmente é o único momento ruim, ou nós vamos passar somente... Existem pessoas que passam, como o senhor citou, por momentos muito mais complicados do que esse. Passam uma vida no leito do hospital, sem saber nem se vão sair de lá. Né? Então, será que não era uma fábula um pouco aquilo que estava sendo vivido? Rogério, meu Deus, quanta coisa vai surgindo na nossa cabeça. Eu quero, não sei se você já convidou algum psicólogo, uma psicóloga para fazer uma live com você. Eu acho que seria interessante, quando você fala da fantasia, a vida,
Tem pessoas que escolhem viver uma fantasia. Ela escolhe. Por que ela escolhe? Porque ela sabe o que é o real. Ela tem noção do real. Ela vê a vida com as suas batalhas, mas não quer enfrentar. E o que é que ela faz? Ela se fecha. Ela cria um mundo paralelo àquilo que está vivendo. Para mim, eu estou vendo muito claro as pessoas desesperadas com medo, porque tem noção que o vírus ele é letal. E esse desespero, ao invés de ajudá-lo a refletir, a viver com serenidade, porque se tem desespero, não vai ter serenidade, são coisas contraditórias, né? Então, esse desespero por perceber que o vírus é grave, ele está se lançando. Não, eu vou morrer, eu vou me lançar. A gente só vai morrer se a gente se lançar. Mas se a gente se prevenir, porque a vida não pode parar por conta do vírus. Tudo bem, o vírus está aí. Então, eu tenho que estar em casa, eu vou fazer o exercício em casa, eu vou ler na minha casa. Eu estou vendo que eu percebi muito que esse vírus veio justamente para nos fazer compreender o significado da palavra casa, né? Uma coisa que existe para todo mundo, mas que para muitos a casa era só um momento de dormir. Quantos de nós vivíamos uma vida frenética, corrida, acorda às 5 da manhã, volta para casa às 10, tomava um banho, saía para uma festa. Então a casa era só para dormir, como se fosse um albergue, onde eu vou só para dormir. E nessa situação, o coronavírus nos fez parar em casa. Tem pessoas que descobriram que a sua casa tem um guarda-roupa, que na sua casa existe uma televisão, sei lá, existe um canto que ele não sabia. Então, interessante todo esse lado positivo que o coronavírus está nos fazendo experimentar também. Não ficar preso a uma visão puramente negativa. Tem o negativo? Tem. Como eu disse anteriormente, né? Existe a verdade e a mentira. A mentira a gente precisa viver, ou fazer o esforço de não viver com ela. Mas nós somos atingidos pelas mentiras que contam pra gente. Como esse tempo de fake news, por exemplo, pessoas maldosas usando mentira para apavorar, para tirar a paz. Quer dizer, isso não é humano, né? Apavorar, usar mentira para tirar a paz das pessoas, isso não é uma atitude de uma pessoa mentalmente sadia. Não é. Porque uma pessoa que ela é mentalmente sadia, ela vai querer que o outro também seja. Mas existem muitas pessoas agoniadas que querem que outros entrem nesse movimento também de viver com a mente agoniada. Eu atendo ligação toda semana, Padre Gugu, eu estou com medo, Padre Gugu, o que é que vai ser da gente? E aqui eu quero dar uma palavra no tocante à fé. Tem pessoas dizendo que vai para a rua porque ela tem fé em Deus, que Deus não vai deixar isso acontecer. Isso não é a atitude de um cristão de verdade, não. Eu acredito em Deus e eu estou dentro de casa. Porque colocar a sua vida em risco é tentar a Deus. Porque Deus deu ao homem a sabedoria. Estão aí os médicos, os cientistas. Para quê? Com a sabedoria que eles têm, eles estão nos dizendo, olha, não saiam de casa porque é perigoso. Com a sabedoria que esses médicos têm, eles estão nos dizendo, olha, preserve a sua vida. Ah, não, eu tenho fé, vou para a rua. Isso não é atitude de fé. Me desculpe, isso é uma atitude, isso é uma tolice, isso é uma infantilidade na fé. Deus não foi feito para ser tentado dessa forma. Ah, se Deus quisesse, ele vai acabar com tudo. O vírus não foi Deus que mandou para a gente. O vírus é fruto da natureza, que nós deveríamos parar e refletir que a natureza está reclamando cuidado, né? E esse vírus ele está sendo manipulado, ele está como é que fala, meu Deus, ganhando outras formas. É um movimento que existe dentro da natureza, porque nós estamos... O que é que o homem quer comendo morcego? O que é que o homem quer comendo cobra, comendo escorpião? Existe uma cadeia, um sistema, um ecossistema em que tudo se completa. E quando esse ecossistema ele é quebrado, a gente sente as consequências. É isso. Eu estava pensando aqui na questão de você quer achar culpados de uma coisa que não é necessária e que você está fazendo. Ou seja, ele se colocando como vítima de uma atitude leviana, né, que não era para ele ter feito, e agora está querendo achar culpados. Isso, eu acredito que se a mentalidade não mudar, a gente vai querer achar culpado ou motivos, né, desculpa para várias coisas daqui para frente. Que na verdade só tem que fazer uma coisa, mas a gente fica achando motivo, desculpa, foi por culpa disso, foi por culpa daquilo, é por consequência daquilo. Uma coisa que eu estava raciocinando aqui é que ao passar do tempo a gente veio observando que a vida ela ficou sem tempo. Ela ficou sem tempo. O homem não tinha tempo para sair. O homem, quando eu falo homem, é o ser humano. Não tinha tempo para trabalhar na carga horária que lhe era necessária. Ele não tinha tempo para assistir uma televisão. Ele não teve tempo mais para estudar. Ele não tinha tempo mais para conversar. Ele não tinha tempo para nada.
E ao minuto que nós instalamos os dedos, nós nos deparamos com tempo para tudo. Tudo. E nós estamos reclamando desse tempo que nós temos para tudo. Então, assim, o que tu acha dessa questão do reclamar de quando não tinha e não aceitar quando não tem? Que é difícil, né? Isso faz parte dos contrários da nossa vida. Nós somos insatisfeitos com o que a gente tem. O homem, ele nunca vai estar satisfeito. Nós somos seres de busca. A gente está todo tempo buscando. É um problema, na realidade, né? A vida é esse movimento de busca, mas observe que quando você se realiza numa coisa, surge outra. Nós temos dificuldade de viver os momentos de satisfação aqui, parado. A gente quer se movimentar. O que você fala do tempo eu também acho interessante. Temos 24 horas, não dava para nada. Agora temos 24 horas para tudo, a gente está reclamando do mesmo jeito. Nunca vai existir uma realidade que satisfaça um homem insatisfeito interiormente. Talvez essa seja a nossa situação. Nós não somos satisfeitos com nós mesmos, não existe uma satisfação dentro de nós e tudo que está à nossa volta vai causar essa insatisfação também. Mas eu conheço pessoas que trabalham exaustivamente, são pessoas realizadas e não reclamam de nada. Enquanto tem pessoas que são preguiçosas, que não trabalham e estão reclamando de tudo. É a nossa, a nossa contradição, sabe? É o nosso dia a dia. Eu acho muito bonito tudo isso do ser humano, sabe? Essas imperfeições, esse desejo de querer ser perfeito. Temos que ser perfeitos, é uma outra fantasia. Nós nunca seremos perfeitos. Isso é fantasia, porque perfeição, satisfação são realidades, são conceitos que vêm sendo criados só para nos tranquilizar. O que é uma pessoa perfeita? Quem disse, quem criou o manual da pessoa perfeita? Onde é que está esse livro? São conceitos. Não existe mesmo. São conceitos que nós vamos criando. Eu não quero ser perfeito, eu quero ser feliz. Como é que eu vou ser perfeito com o nariz amassado desse jeito? Como é que eu vou ser perfeito com tanta ruga nesta cara? Eu posso ser feliz, eu posso ser perfeito, se eu entendo que o estereótipo de perfeição está em mim. O meu nariz ele é lindo. Dizem que é grande, paciência. Fazer o quê? Que a minha cara está enrugada, paciência. Né? Eu tô vendo que está enrugada mesmo, mas vou fazer o que com isso? Vou me desesperar? Eu vou atrás de silicone? Não, eu vou ser feliz com as minhas rugas, com o meu nariz grande e pronto, e acabou. Aceitar. As minhas. É o que eu tenho. Eu vou ser feliz com o que eu tenho. Porque se eu ficar atrás do nariz empinado, eu nunca vou ser feliz, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma cirurgia. Não tenho dinheiro para pagar uma cirurgia. E qual vai ser o nariz que vai ser o modelo para o meu? Quem me garante que aquele nariz que eu quero não já é fruto de uma cirurgia que levantou? Então, não dá. A gente precisa se libertar, como uma pessoa disse aqui, nós precisamos nos libertar dos julgamentos e viver mais a dimensão da empatia. Parar de julgar a atitude do outro, parar de julgar a vida do outro e viver a nossa vida. Eu sei que é redundante a palavra, né? Começar a viver, sabe? Parar de olhar o que está à sua volta como ponto negativo e segue com o que você tem de positivo para seguir. E seguir. Eu acho que tem menos de um minuto para a nossa live ser derrubada. Eu queria já agradecer a todo mundo que participou. E que tenha sido prazeroso para o senhor, padre. Passou tão rápido, tá vendo? É verdade. Que a gente possa ter outras oportunidades. E muito, 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 muito obrigado mesmo pelas suas palavras, pela sua ajuda nesse momento difícil. A todo mundo que participou da live, muito obrigado. A live vai cair, porque o Instagram só deixa a gente 1 horinha. Muito obrigado mesmo. Eu espero que tenha sido satisfatório para o senhor também, né, ter participado. Eu espero contar outras vezes. Um abraço a todo mundo aí. Tem gente aí que foi meu colega na faculdade, muita gente que há muito tempo eu não via. A gente vai se falando depois, que vai ser derrubada. Muito obrigado. Valeu, desculpa amigo. ter que acabar rápido, assim, porque a conversa é longa, né? Muito obrigado. E que a felicidade seja cultivada dia a dia e a gente não esqueça dela em nenhum momento. Muito obrigado. Deus abençoe, um abraço. Estamos por aqui, viu? Amém. Beijo para todo mundo. Amém. Amém. Um abraço.